Ok, vem ela. Bem. Pois é, pá, sim, sempre a andar. Claro, pode aparecer. Venha ela. É, exatamente. Bem, antes de começarmos, aqui Olha, vai mais uma boa cervejinha. Este projeto do Yatox foi antes de mais temos de explicar o que é, porque depois as pessoas podem não perceber bem, mas eu acho que, para resumir, é a nossa vontade de falar do passado, presente, futuro da medicina dentária, se calhar escolhendo alguns intervenientes, não necessariamente naquilo que vamos lançar agora na ótica do podcast, mas mesmo alguns eventos presenciais, até já fizemos. Sim. E eu acho que leva a medicina dentária a ser compreendida. A nossa vontade é que haja um entendimento no todo, não é? Exato, uma compreensão. Epá, eu acho que foi fantástico, principalmente porque nesta série que vamos lançar agora nós tivemos a oportunidade de confrontar aqui várias gerações, não é? E nós vemos uma geração que se prepara para fazer a sua retirada e deixa um legado fantástico, e por outro temos uma nova medicina dentária com gente jovem que às vezes não conhece bem o que é que os antecessores fizeram. Pá, então eu acho que nesta série de entrevistas e de conversas, no fundo foi juntar uma série de pessoas que nos marcaram, não é? Foi um eu não chamo podcast, nem sequer chamo, foi uma conversa ao sabor de uma cervejinha, de um vinho tinto, em que permitiu ou pelo menos vai permitir a quem assistir a estes podcasts que possa ter uma ideia do que é que aconteceu, quais foram as histórias deste grupo de algumas histórias bem engraçadas. Aliás, a medicina dentária é até uma profissão relativamente recente, não é? Sim. E nós tivemos... Qual foi para ti a história mais engraçada? A mais engraçada? Bem, houve muitas, mas houve ali uma história muito interessante do professor Vasconcelos Tavares, quando no meio de um currículo vastíssimo, e quando lhe perguntamos o que é que o marcou mais, ele diz que o que marcou mais foi ser professor. Exato. Uma coisa, sim, aquela coisa do dar uma aula, estar ali com os alunos, no fundo, percorrer aquele imaginário de alguém que acreditou na medicina dentária, esforçou por levar e chegou até diretor da faculdade e depois tudo o resto que se conhece, de repente com uma simplicidade diz, não, voltemos à base, aquilo que eu mais gostei foi isto. Eu acho que, tu fizeste uma pergunta, de certeza que me vou lembrar mais não sei quantas, mas eu acho que esta foi uma engraçada. Porque eu não esperava se calhar outras coisas da parte dele. Pois olha, uma história que levo e uma entrevista que eu gostei bastante de fazer, obviamente com o professor Vasconcelos Tavares, por todas as razões e mais algumas que vão ver no podcast. Adorei a entrevista e acho que realmente um currículo vastíssimo e, como tu dizes, a simplicidade no fundo aquilo que o marca a sua vida profissional. E sempre foi assim, quando nós estávamos na faculdade com ele, sempre foi uma pessoa impecável. Não gostou muito da ideia de nós termos arrombado a biblioteca e foi buscar a tese de doutoramento dele, mas pronto. Mas lá assinou a tese outra vez. Mas um dos podcasts que eu achei imensa piada e acho que as pessoas vão adorar foi o do António Manazul. Sim. Acho que acabou com as papoilas. Aquilo é um podcast em crescendo. Em crescendo. Acho que as pessoas vão usufruir bastante desse podcast, principalmente porque vou entender muitas coisas que marcaram o António no passado, o António que é hoje no presente, e principalmente o que é que a visão dele de futuro aqui da medicina dentária. E de futuro e a atitude dele o pensamento e as respostas que ele tinha, e às vezes até bastante interventivo em relação ao definir das profissões, até da estomatologia e isso tudo. E bem sei que o saquê, que é a bebida preferida dele, ajudou, mas foi uma conversa espetacular. Também gostei muito da transição de um dos nossos convidados, que foi o professor João Carlos Roque. Sim. Da maneira como ele faz a transição do ponto de vista dele, da vivência da
Universidade de Lisboa. Acho que é muito certeiro como ele faz não só a vivência de docente, mas na carreira de técnico laboratório, ou seja, o evoluir da carreira técnico laboratório. Sim, não, eu não conhecia a fundo a história dele e aqueles pormenores de alguém que de repente acreditou que podia ser doutorado dentro da profissão dele, técnico prótese dentária, e o quanto ele quer levar para a frente todos aqueles que, pronto, têm a mesma visão que ele, ou para fazer perdurar, no fundo, uma profissão que está em crescendo e que é tão importante para nós. Ele, sem dúvida, é um ícone e um grande representante da profissão, para além de ser um amigo, e a conversa, essa acho que foi com vinho. Essa foi com vinho. Mas eu acho que depois do podcast que vai ser libertado do professor João Carlos Roque, nós vamos ver um pequeno chocalhar dos técnicos de laboratório, porque ele tem lá mensagens muito fortes, que são desejos quase pessoais dele, que eu acho que vai ter uma resposta imediata, porque acho que a comunidade de técnicos de laboratório responde bastante bem. E agora que estás a falar nisso também, outra pessoa que teve ao longo do tempo uma posição tão importante na profissão foi o Ricardo Faria de Almeida. Mas o professor Ricardo Faria de Almeida, que para além de um grande amigo e portista como nós, decidiu passar o dia em Lisboa com a família e termos aquela conversa, e de repente desvendou ali uma série de coisas que, se faz favor, uma série de coisas que talvez possam até ser surpresa para alguns, não é? Que vão ouvir. Eu adorei estar com o Ricardo, porque nós vinhamos de uma perspectiva puramente Universidade de Lisboa. Sim, e o Ricardo traz a perspectiva Porto, ou seja, traz aqui a visão que tem muita história, que tem muita história, uma visão global. Com o professor António Felino. Adorei, principalmente também a progressão dele como dentista, como professor, como médico dentista. Adorei esse tempo que tivemos aqui com o Ricardo. Sim, e depois, claro, quer dizer, nós tivemos a oportunidade de estar na Faculdade de Lisboa também como docentes, tu muito mais que eu tive 6 anos, tu tiveste 17, ou já não sei. 17. E cruzámos com a nova geração, e de repente tivemos o João Pita que até acabámos de convidar, exato, na Ribalta, acabámos de convidá-lo como primeira entrevista e conversa, porque ele estava-nos a visitar em Lisboa, e é incrível como ele decidiu por um caminho, esse caminho reafirmou a medicina dentária portuguesa através dele, e influenciou outros, porque agora estão outros portugueses lá com ele até em Geneve, que vão dar muitas cartas, agora até no digital, e eu acho que a conversa com ele foi engraçada, porque de repente passámos de uma perspectiva para a outra, em que há um grande reconhecimento do trabalho dele, é um grande investigador. É espetacular mesmo. Adorei essa conversa com o João, principalmente porque uma pessoa com garra que está ali agora à frente de um dos departamentos mais importantes, departamentos de implantologia e reabilitação na Europa. E adorei o podcast com eles, e também acho que as pessoas que ouviram o podcast do João também vão ficar muito inspiradas pela maneira como ele vingou numa universidade onde é muito difícil vingar, e portanto acho que vai ser fantástico. E às vezes as pessoas acham que pronto, ok, ele fez esse caminho e foi fácil, mas não foi nada fácil. Ele continua ali com um imenso trabalho e com um esforço de manter aquele nível. Toda a gente sabe que o nível de Geneve é um nível muito, muito alto. Tem ali uma professora à frente, que é a Irene Seiler, faz um trabalho extraordinário, o Vincent também, e de repente é com grande orgulho que há essa proximidade, e se vê em artigos tão importantes no digital, que é aquilo que está neste momento na Ribalta, e foi fantástico. Vai ser um podcast que muita gente nova, principalmente os mais novos, não vão querer perder, porque vão querer, este se calhar é um exemplo mais próximo que nós temos aqui. Sem dúvida. Mas foi ótimo também entrevistámos alguém da casa. Já. Alguém da casa, da nossa casa clínica e da tua casa em casa. Da minha casa. Não, a Helena foi espetacular, porque nós fizemos a entrevista, quer dizer, temos aquela proximidade toda, e tu, que obviamente estás casado com ela ainda mais, como a determinada altura até dizemos, vocês têm 3 filhos, e eu até disse, conseguiste, Xen. E então fica sempre aquela, será que vai resultar? E eu devo dizer, quando
voltei a ouvir, ri-me imenso. Aquela perspectiva dela de uma ortodontia clássica para a ortodontia atual e a visão de futuro e a interligação de tudo é muito dentro também de que nós, da cultura que tivemos, das pós-graduações que frequentámos e de repente foi giro, estávamos ali um bocado fora daquela nossa coisa do dia-a-dia e tentámos entrevistar alguém e foi engraçado. Sim. O que eu levo muito, obviamente que conheço a Helena bem, mas noto sempre que, mesmo ao ouvir o podcast, que há sempre um sangue novo do género de uma diferença cultural, de uma pessoa que tem um background latino, uma vivência latina para uma vivência às vezes um bocadinho mais conservadora, portuguesa, onde nós estamos ainda muito presos a uns certos conservadorismos e uns certos medos. Em que uns bloqueios de dizer o que se às vezes pensa, não é? Às vezes uma pessoa pensa, eu não vou dizer isto porque vai melindrar o outro, e uma cultura latina, sul-americana, não tem esse filtro. Sim, e eu acho que isso, por muito que às vezes a gente possa não gostar, os pacientes adoram. Os doentes adoram isso. E portanto foi um podcast que eu também achei bastante piada. Sim, teve ali uma série de histórias giríssimas. Eu acho que, e depois temos aí ainda mais umas surpresas, mas que não vamos desvendar tudo. O que eu acho é que a primeira série, em primeiro lugar, divertimos-nos, que era o que nós queríamos, fizemos e principalmente as pessoas, revimos amigos. As pessoas acho que se divertiram imenso ao fazer estes podcasts. Sim, e esperamos que quem tomar o tempo de ouvir também possa ter a mesma sensação que nós tivemos, não é? Esta é a primeira série, teremos outras, teremos depois os eventos presenciais. O IAT Talks, aí está, é um projeto assim mais abrangente, que nos faz sair um bocado do nosso dia-a-dia, daquelas 4 paredes da clínica, e falar com os nossos colegas e, portanto, acima de tudo, entre o saque do António Manazul e o vinho do João Carlos Roque e a cerveja da Helena, acho que sim, acho que foi, nesse sentido, foi muito conseguido. Ainda bem que só havia uma garrafa de saque. E acho que, acima de tudo, as pessoas vão gostar de ouvir e certamente não vamos desvendar tudo já agora, mas esperamos que realmente usufruam de todas estas conversas, que acho que são muito, acima de tudo, genuínas da parte de quem esteve. São pessoas com extrema importância, que tiveram ou têm uma importância extrema na medicina dentária portuguesa, e é um testemunho muito, muito verdadeiro e muito sentido e genuíno de cada um deles. Portanto, um brinde a isso. Um brinde a isso e espero que todos gostem. Acima de tudo, é para o futuro da medicina dentária. Saúde!